da história de Raabe. Ela se encontra em Josué, capítulo 2. E ela é uma história muito interessante, muito inesperada, porque é uma história que acontece no meio da invasão de Canaã, no momento em que Deus diz para eles que eles devem destruir todos os cananeus. E de repente eles entram na cidade e essa história vai trazer um desfecho contrário do que a gente esperava. Mas a gente vai ler olhando os detalhes. Começa assim. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Esse começo já é interessante porque a última vez que a gente tem contato com espias são os 12 espias, do qual Josué também é um. E foi uma experiência horrível. Ter enviado os espias apenas trouxe notícias que desanimaram todo mundo naquele momento tão importante da conquista de Israel. Então, em vez de se tornar uma coisa legal, acabou se tornando uma coisa negativa, impediu a entrada das pessoas na Terra Prometida. E quando a gente lê essa história e presta atenção nesse detalhe, a gente percebe que é muito estranho Josué decidir mandar espias antes de entrar na Terra. É um pouquinho inesperado. Mas é o que ele faz. E ele envia 2 homens. Talvez tenha um significado interessante no número dos espias, porque 2 é o número de espias que trouxeram um relato bom, uma boa notícia, que animaram o povo a conquistar a terra. Então, em vez de mandar 12, ele manda 2. E parece mandar 2 da sua confiança. E eles vão. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Não é tão estranho pensar nesses homens entrando e passando na casa de uma prostituta. Visitantes a uma cidade pequena, tá? Todas as cidades muradas daquela época são pequenas. Que não conhecem ninguém. Vão entrar e vão precisar entrar num lugar que tem algum disfarce no objetivo deles, entrar num lugar que se frequentava. As cidades de antigamente não eram muito como as nossas, que tem muitos restaurantes e muitos lugares abertos. Então eles entraram num lugar em que muita gente não ia questionar porque que entraram pessoas estranhas na casa de Raabe. Ela provavelmente recebia pessoas de outras partes e visitantes e viajantes que também talvez ficassem por ali. Mas assim que eles entraram, o rei de Jericó ouve notícias e já no verso 2 a gente viu que o rei de Jericó ficou sabendo: esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. É interessante que quando o rei de Jericó manda a Raabe, ela, de maneira também surpreendente, defende os espias. Por que surpreendente? Ela é uma mulher que faz parte da cidade de Jericó e pertence ao povo de Canaã, uma mulher de má reputação, uma prostituta. E ela toma uma decisão muito, muito importante naquele momento. Ela decide, nesta batalha, do lado de quem ela está. E ela escolhe o lado menos esperado, o lado de Israel, onde até aqui ela nem conhecia ninguém. Ela defende esses homens, ela os esconde. Ela diz: eles vieram sim, mas eles já saíram. Se vocês correrem, vocês pegam eles antes deles atravessarem o rio. Os homens do rei perseguem então os homens de Israel e vão atrás deles, enquanto Raabe os esconde. E também tem uma fala com eles e um diálogo com eles que surpreende. E a gente percebe, não surpreende só o leitor, surpreende também os espias. Diz no verso 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos reis amorreus do outro lado do Jordão. Ela começa a contar para eles tudo o que eles queriam ouvir, todo o encorajamento. Ela conta para eles como está todo mundo morrendo de medo, como essas cidades extremamente fortificadas que foram um problema na primeira visita dos espias, de repente estão cheias de pessoas que estão morrendo de medo, frágeis e não fortes, não corajosos, não prontos a derrotar os israelitas. Ela também fala para eles do grande Deus que eles têm.
de quão impressionados essas pessoas do outro do lado do Jordão, esperando a chegada dos israelitas, estão. E como ela está impressionada. E essa é a escolha que ela faz. Ela salva a vida deles em troca da dela, e não só da dela, mas de toda a sua família. Os espias fazem um acordo com ela em que todos os que estiverem dentro da casa dela serão poupados no dia da batalha. Quando a gente pesa essa história com o objetivo da saída dos espias, a gente percebe que eles não fizeram muito trabalho de espiar muita coisa. Quando eles voltam, eles não contam para Josué: olha, a muralha era de tal tamanho, tem tantos guardas na porta, as rondas acontecem a tal hora. Eles contam: tem uma mulher nessa cidade e ela nos disse isso e isso, e nós prometemos poupá-la e a sua família. Mas ela disse que está todo mundo morrendo de medo de nós. Quando a gente avalia isso em relação à missão, a gente percebe que praticamente a conquista desses dois espias, o que eles trazem de bom para a terra, foi Raabe. Olha que interessante. O objetivo deles espiarem a terra não foi para trazer informações militares específicas que ajudariam os soldados de Israel na sua conquista, mas trazer a história de uma pessoa que tinha tanta fé que ela arriscou a sua presença, a sua vida, seu status na sua própria cidade, por um lugar em que ela não tinha promessa nenhuma de ser tratada bem, simplesmente para pertencer ao povo que adorava esse Deus do qual ela tinha ouvido falar. Os espias, na minha opinião, foram enviados de acordo com Deus, vontade dele, inspirado pela vontade dele, para salvar essa pessoa tão especial que era Raabe. E essa pessoa tão especial teve força para se salvar e salvar toda a sua família. E ela foi recompensada não só para como conhecer esse Deus, podendo conhecer esse Deus mais de perto. Ela foi recompensada com entrada na linhagem do próprio Messias. E assim Raabe é uma dessas mulheres que apareceu lá em Mateus, na genealogia de Jesus. A nossa vida aqui na Terra é assim também. A gente tem momentos de escolha muito importantes e a gente pode estar tanto do lado dos espias quanto do lado de Raabe. A gente pode ser as pessoas enviadas para salvar aqueles que a gente menos espera, precisam, merecem ou aguardam a nossa intervenção na vida deles. Ou a gente pode estar só esperando uma oportunidade e vai abraçar essa oportunidade com todas as forças. Seja lá qual for o lado, que a gente faça o que a gente faz dedicado a Deus, que a gente faça o que faz sabendo que o que a gente faz não afeta só a nós mesmos, afeta todas as pessoas à nossa volta, afeta o reino dos céus. Amém.